Bem-vinda. Boa noite a todos que ainda não dei. Que a paz do Cristo esteja no coração e adentre a casa de cada um, esteja onde estiver. O do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, item 159, brilhar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus, dito por Jesus, está lá em Mateus 5,16. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, exclui a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa, a que todos devemos aspirar. Seria rematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem a consagra fielmente ao mestre. Deixa eu pegar bem aqui, ao mestre. Desculpem, ao mestre divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo, na experiência humana, que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fatos da intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca, em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que, se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente em fundindo o pensamento, verbo e ação, olha aí, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que estás nos céus. Aqui eu vou dizer poucas palavras, né, referente a brilhar. Aí lembra daquela parte que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, não bote o seu alqueire, não esconda o seu alqueire, não bote embaixo, mas que onde você chegar, faça brilhar. Brilhe, porque nós somos luz, nós não estamos apagados, nós somos energia. Então, o brilho é a energia, é a passividade, é a pureza de coração, é a misericórdia que nós temos que ter uns com os outros o tempo todo. Jesus está vendo todo, ele até tem uma passagem que diz assim, que Jesus, ele não nos, ele não nos chamou para fazer um trabalho, ele te deu um trabalho para você trabalhar. Então, é tipo assim, ele não quer saber do que você está trabalhando, ele quer saber das suas atitudes, do que você está fazendo de bom para o próximo. Porque se nós não fizermos para o próximo o que queria que o próximo nos fizesse, é o tempo todo a gente perguntar, e se fosse Jesus que estivesse aí nesse lugar, o que eu ia fazer com ele? Então, o que nós íamos fazer com Jesus não é diferente de fazer com o próximo, como ele diz, faça como minha imagem e semelhança. E então, para todos compreender que o Pai, fundindo o pensamento, verbo, palavras e atitudes. Então, fica aí a reflexão para hoje e volta a palavra Dora, né? Paz e luz a todos. Obrigada, Glaci. Como o seu Arlindo hoje não entrou, eu posso fazer oração, né?
Então, eu faço a oração e já eu vou fazer essa oração que o senhor Arlindo chama tanto da oração do bom pastor. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deita-nos, faz em refúgio de esperança, guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma, conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque ele está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença de inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, do nosso amado Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, de toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Margot, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, querida. Boa noite novamente a todos. Nós vamos hoje para o Evangelho, o nosso lar, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 11. E amar ao próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos falar do item 5, 6 e 7, que é dai a César o que é de César. Vamos à leitura. Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos para lhe dizer, herodianos eram os partidários de Herodes, tá? Juntaram-se aos herodianos para lhe dizer, Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos, então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse, hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes, de quem é a imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhe respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Está lá em Mateus, no capítulo 22, de 15 a 20, versículos de 15 a 22. No Evangelho de Marcos, 12, de versículo 13 a 17. Então, nós temos aqui uma das muitas situações delicadas que fariseus, saduceus, herodianos sempre tentavam colocar o mestre, né, para fazer se contradizer ou mesmo cair nas ciladas. Então, Jesus fazia pouco tempo em que eles já haviam inquirido Jesus novamente, perguntando qual era o maior mandamento,
Então, os fariseus, ao fazerem essa pergunta, tiveram a resposta, né? A Deus, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Como obtiveram essa resposta e não tiveram sucesso, se articularam novamente para outra emboscada. É interessante se a gente vigiar a nossa vivência no cotidiano. Quando a gente encontra bajuladores, eu tenho tanto medo de gente que bajula, a pessoa nunca é verdadeira. Ela sempre está ali babando puxando o saco de outro, desculpa o termo, mas é o nosso cotidiano de palavras. E, no fim das contas, nunca dá certo. Sempre há equívocos e muitos graves. Então, já é até um aviso para a gente se policiar também. Quando vier aqueles bajuladores e muitas rasgação de muitas sedas, a gente precisa estar atento. Não é ser grosso, não é dizer se afasta, não, é nos vigiarmos, é cuidar de nós. O outro fica por conta dele. Né? Quem gosta de ser bajulado também fica por conta dele. Mas que a gente precisa se precaver. E Jesus, em toda a sua sabedoria, via, né, quem era quem. E, mais do que nunca, ele estava apto a dar suas respostas preciosas. Qual era o intuito? Pegar Jesus, para que ele, se ele fosse contra os romanos, estão se falando de quê? De impostos, né? De pagar, falar de dinheiro, falar do bolso, onde dói muito. A maior dor do ser humano encarnado é o bolso. Então, quando se fala no bolso, quando se fala pagar impostos, onde se fala em tirar um valor X que a gente acha desnecessário, ficamos de orelha em pé. E naquele tempo, muito mais, porque havia um conflito muito grande entre judeus e romanos. Mas Jesus sabiamente diz: de quem é esta moeda? Aqui está cunhado o quê? A face de César. Então, essa moeda de César precisa ser devolvida a ele. Se já passou pelas suas mãos e teve sucesso, agora devolva a ele a moeda que é dele, do jeito que ele cobra. Mas existe um detalhe a mais que vocês estão esquecendo. O pagamento divino, o pagamento sublime. E olha que Jesus nem usou a palavra pagar. Ele usou dai, dar. Porque pagar também é uma palavra pesada. E Jesus sabiamente tira a palavra pagar e usa a palavra dar. Porque quando a gente quer dar alguma coisa, é porque a gente tem vontade. Nós temos o desejo de dar aquilo a alguém. Então, nós não estamos constrangidos a dar, a quitar os nossos débitos com César. Então, essa palavra, esse verbo utilizado por Jesus, sabiamente, é uma paulada a mais sobre os fariseus e herodianos. Vamos aqui ao segundo momento. O item 6. Vou pedir licença a vocês para eu beber uma aguinha. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos os obrigavam a pagar, haviam feito disto uma questão religiosa
Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento dos impostos. O pagamento do tributo era, portanto, para eles um tema de discussões daqueles dias que os enfurecia, sem o que a pergunta a Jesus: devemos ou não pagar o tributo a César? Não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma cilada, e conforme a resposta pretendiam jogar contra ele as autoridades, e conforme a resposta, a pergunta em si era uma cilada, e conforme a resposta pretendiam jogar contra ele a autoridade romana e os judeus discordantes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se lhe deve. Então, eu já vou aqui ler o 7, porque aí a gente conversa sem ter que ler mais nada. O 7º. Este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste caso, em que todos os ensinamentos de Jesus há um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda a violação aos seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Este princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos. Então, nós temos aqui o momento em que Jesus define que devemos dar a César o que é de César. Isso nos traz a nossa realidade de encarnados e com o compromisso que nós temos. Os compromissos que nós temos com a sociedade, com o Estado, com o outro, com os parentes, com os filhos, com os pais. E ele soma não só esses compromissos, como o nosso compromisso moral, o nosso compromisso para com Deus. Nós vivemos em sociedade e temos tributos a pagar. Nós queremos viver bem, nós queremos ter água, nós queremos ter luz, nós queremos saneamento básico, nós queremos ruas, nós queremos estradas. Para isso existem os impostos. Sempre houver. Desde que o mundo é mundo, quando se formou sociedade, se pagava. Nós vamos lembrar aí de passados onde se pagava um ao outro com o que se produzia. E a partir desse momento, como foi crescendo a sociedade, foi se criando um núcleo onde pudessem aumentar aqueles galpões, porque tudo foi crescendo muito. E aí a responsabilidade caiu sobre alguns, e eles começaram a cobrar esses tributos para melhoramento daquele grupo. E assim a civilização foi crescendo. Hoje nós temos taxas horríveis a pagar, que nos são cobradas. Mas é como ele diz aqui, que nós temos que cumprir as nossas obrigações em sociedade. Mesmo que nós não tenhamos o serviço decente, ou até mesmo não exista o serviço que é cobrado, nós devemos, sim, pagar os nossos impostos e as nossas taxas. Vivemos sob uma égide de muita dor, de sofrimento, de precisar de se alimentar, de se vestir, de se calçar, de médicos, são muitas doenças, muitas necessidades, e a gente desembolsa um grande valor.
não nos é restituído, mas nós não podemos nos colocar em risco diante desses que são responsáveis por devolver para nós em trabalhos, em educação, em saúde, em moradia, em melhorias. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque em dado momento em que vierem nos cobrar, nós podemos apresentar que estamos quentes. Ele também fala de justiça. A justiça dos homens e a justiça de Deus. E nós temos aqui no livro dos Espíritos a questão 873. Justiça está no capítulo 11, combinando com o Evangelho também, capítulo 11. Lei de justiça, de amor e de caridade. Então, é a questão 873 que faz a pergunta: o sentimento de justiça é natural ou é resultado de ideias adquiridas? A resposta: é tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não dá. Deus o colocou no coração do homem, por isso encontrareis muitas vezes nos homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. Então, a justiça, ela é inerente ao homem. Ela consta em nós, porque nós viemos de Deus, e isso está em nós como o amor. Então, nós temos uma noção de justiça, mas nós temos que ter essa justiça não só para nós, mas para o outro também. Tem uma passagem no livro Pão Nosso, que Emmanuel nos traz e diz assim, mais ou menos, eu vou dar uma lida aqui, gente. Deixa eu beber minha água. Nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Emmanuel, nessa mensagem, ele diz como deve ser o nosso comportamento. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada ao governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividade ociosa e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Nós não podemos usar da nossa religiosidade, da nossa doutrina, para nos livrarmos dos impostos, do que nos cobra o Estado. Graças a Deus, na nossa Constituição, consta lá que centros religiosos, eu não me lembro o artigo agora, mas centros religiosos não pagarão impostos, né? Então, a gente é livre de imposto, mas para isso existe todo um trâmite. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, consciente de que desatenção ou revolta
não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no palco físico, seja por indisciplina, diante dos princípios estabelecidos por doentio entusiasmo, que o tente a avançar demasiadamente na sua época. O chão grande de orelha de Emmanuel. Há decretos iníquos, recorda-se, já cooperastes com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, aqui Emmanuel vem e diz assim, trabalhe, seja honrado, faça a sua parte, independente se César está fazendo a dele ou não. Nós precisamos estar fazendo a nossa parte. Nós precisamos comparecer com a nossa parte. Porque somos filhos de Deus, tanto César quanto todos nós. E a cada um de acordo com o nosso plantio. Se eu hoje me esquivar de pagar as minhas taxas, os meus impostos, no futuro, mesmo encarnadas, né, pode me vir a cobrança de uma forma muito dolorosa e que eu não possa pagar e que possa sofrer sanções muito, muito altas, muito graves até. Então, Emmanuel diz, faça nem que seja do seu sacrifício, mas mantenha a sua parte com César, com o Estado, quite. Que depois essa revisão de valores será feita com Deus. O Estado cobrou tanto, foi justo, foi injusto, operante, inoperante, você fez o quê? Você pagou suas taxas, você pagou seus impostos, você cumpriu a sua obrigação? Por causa do seu não cumprimento, que se associa a outros, na sua comunidade não tinha uma escola, não tinha um posto de saúde. Então, a reclamação, ela não pode ser incoerente aos nossos atos. Se nós tivermos que reclamar, nós temos que ter argumentos. Nós não vamos passar pelo mundo vivendo num local, num bairro, numa cidade, onde nada nos ofereça e a gente fique calada só assistindo ou esperando a boa vontade do Estado. Não. E se nós pudermos juntos construir uma escola, um posto de saúde, eu já assisti isso, uma cidadela, fizeram, a própria população se juntou e fizeram um posto de saúde. As pessoas eram atendidas ali e os médicos que haviam lá eram médicos daquela cidade que vinham, os filhos que saíram dali para estudar, voltaram e atendiam no posto de graça, porque era da comunidade, não era da prefeitura, não pertencia ao município. Então, o Estado não pode cobrar nada em cima dessas pessoas, né? Porque ele não fez. Tá? Nesse ponto, estão isentos de pagar suas taxas, de pagar impostos sobre isso. E há o trabalho da caridade de um para com o outro, eles se socorrendo, se auxiliando. E nós temos depois, né, ele fala aqui da moral. Como é que nós estamos conduzindo os nossos pagamentos com o divino Senhor, Criador de todas as coisas? Nós podemos até ser honestos, mas honestos com a sociedade,
e diante de Deus? Nós estamos cumprindo os nossos deveres? Como é que nós estamos agindo com os nossos pais? Honrar a pai e mãe é prioridade para cada um de nós. Aquele que não honra pai e mãe, que não zela pelos seus pais, está em débito e vai ser cobrado. Ele pode ser uma pessoa justa em pagar todos os seus impostos, tudo em dia, tudo certinho, maravilhoso. Mas será que, diante do pagamento de dar a Deus de volta tudo o que Ele nos dá, será que nós estamos cumprindo com a nossa obrigação? Será que nós estamos quites? Ou o quanto estamos devendo ainda? Aqui, hoje eu estou lendo bastante, né, gente? Mas aqui tem tanta coisa sobre César. Eu vou ler exatamente, perdão. No livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduí Filho, pelo espírito de André Luiz, o que ele diz exatamente nesses 3 itens. César e Deus. Se alguém quiser acompanhar, na página 232. Você tem qualidades. É honesto? Aliás, é honesto e é humilde. Não prejudica e ajuda, respeita e ama. Não ofende e perdoa, trabalha e é generoso. Não inveja e é solidário, acolhe aos seus e ao próximo. Não despreza e auxilia, é digno e cultiva o bem, não agride e tolera. O caminho da virtude, segundo Jesus, é acatar as leis humanas sem esquecer o código divino. Contudo, há muita gente correta que está de acordo com César, mas ainda desconhece o compromisso com Deus. Dai a César o que é de César. Às vezes a gente vê essa pronúncia, né? Dai a César o que é de César. Está na Bíblia, está no Evangelho. Deus castiga. Deus não castiga. Se a gente não cumprir com nossas obrigações, quem vai nos castigar é a nossa consciência. Nós estamos numa luta incessante para nos melhorarmos. Ontem a gente falava aqui, logo na introdução, uma conversinha que teve aqui, há quase 200 anos atrás, chegou para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Era uma época em que a espiritualidade trazia também o que se vivia nos outros planetas. E o que acontecia em Marte? Marte era um planeta 200 anos atrasados a mais do que o planeta Terra. E hoje, Marte está 500, 600, quase 1000 anos à frente do planeta Terra. E o que é isso? Evoluídos estamos, medicina de ponta, uma tecnologia impressionante a cada dia que nos surpreende mais. Trabalhos realizados por grandes cientistas. Sondas no espaço inteiro trazendo para nós a vida no universo de Deus. Mas o que é que estamos atrasados? Na moral. No dar a Deus o que é de Deus. O que falta para nós não é ultrapassar Marte,
mas é evoluirmos para Deus, porque nós não estamos em competição, não existe essa competição. A competição, ela é interna. Então, nós precisamos olhar para a gente e dizer, poxa, nós, né, mais dos 60 para mais, nós fomos criados assistindo desenho que se falava que Marte só existia os verdinhos, umas coisas estranhas, e não, Marte é uma coisa extraordinária. As pessoas, os humanos de Marte se amam, se respeitam, vivem o amor para um com o outro. Nós, enquanto não tivermos aberto a semente, porque somos nós que trancamos a semente do amor dentro de nós. Nós fechamos. Se nós não Seu vídeo abrirmos... está pausando. Meu vídeo está pausando? Está pausando? Está pausando? Mas dá para a gente ouvir direitinho. Pode continuar. Margot, seu vídeo está pausando. Tá bom. E agora? Então, enquanto nós não cedermos às bênçãos de Deus e abrir essa mão que tranca essa semente de amor, porque é tanto ódio no ser humano, trancando essa semente, que nós precisamos abrir. E precisamos nos entregar a esse amor. Enquanto nós não nos entregarmos a esse amor, nós vamos ver no nosso irmão apenas o outro. E nele não é o outro. O nosso irmão somos nós. Eu sou vocês. Vocês são a mim. Porque Deus é um só. Jesus dizia, eu e o meu Pai somos um. E nós só seremos um quando nós nos olharmos e fizermos na realidade, na verdade e no amor para o outro o que nós queremos para nós. Enquanto nós não agirmos dessa forma, nós vamos viver se batendo com ódio, com mágoa, doenças, tristezas, querendo que o outro seja perfeito, mas e que ele nos aceite na nossa imperfeição. E não é isso. Nós estamos aqui para amar, porque já somos amados. Mas nós precisamos dar o amor que habita em nós. Eu agradeço. Eu ia ler uma prece linda que tem, mas ela é muito longa. Vou deixar para uma outra oportunidade. Depois eu mando no grupo. Ela não é uma prece, é um poema. É um poema de Spinoza. Spinoza foi um grande filósofo do século XVII. E, no entanto, que Einstein dizia, quando perguntava a Deus, você crê em Deus? E Einstein dizia, eu creio no Deus de Spinoza. Aí depois eu mando no aplicativo, no grupo, esse poema de Spinoza. Então vamos relaxar e vamos à nossa prece, agradecendo infinitamente a Deus, esse Pai que nos ama, que nós não imaginamos a dimensão de quem Ele é, porque Ele é tudo. Ele é tudo o que existe no mundo, no universo que existe em nós. E nós precisamos ser perfeitos, não como o Pai é, mas com o que este mundo pede de nós, a perfeição para este mundo. E ela é amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como nós nos amamos. E assim, Virgem Mãe Santíssima, eu vos peço que com seu amor sublime, o amor que Deus botou em vós, joga sobre nós, Mãe, acalmando os nossos corações, fortalecendo o nosso caminhar neste planeta, na estrada de Jesus, com a verdade,
com a honestidade e com a simplicidade. Dá-nos, Mãe, teu colo para nos curar das doenças que ainda persistimos em vivê-las. Dá-nos da tua força e o teu manto sagrado para nos guardar de todos os males físicos e espirituais. E assim eu digo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto no vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, Senhora, os pobres pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Gratidão a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes, a Agostinho de Hipona, a todos os trabalhadores da vinha do Senhor. Gratidão por mais este evangelho e por estarmos na presença de todos. Que assim seja, graças a Deus. É com você, minha irmã Dora. Obrigada. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Graças Evangelho.